Olá, paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui para deixar uma meditação da palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Quero ler com você João capítulo 6, a partir do versículo 9, que vai dizer o seguinte: Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para ambos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os aos seus discípulos e os discípulos para os que estavam assentados, igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Eu quero que você medita comigo rapidamente nessa passagem que é muito conhecida da multiplicação que Jesus fez, né? Dos pães e dos peixes. O primeiro ponto que eu quero que você medita aqui é a generosidade desse garotinho, desse menino, desse rapaz que quis dar aquilo que ele tinha para que Jesus multiplicasse. Ele poderia muito bem ter não dado, não é verdade? Mas ele tinha ali 5 pães e 2 peixinhos. E ele quis dar, ele deu para que o Senhor Jesus multiplicasse, para que o Senhor Jesus desse também para mais pessoas. Então esse é o primeiro ponto que você medita comigo aqui. Será que você tem tido essa generosidade para dar o pouco que você tem para Jesus multiplicar? Porque ele deu 5 pães e 2 peixinhos para multiplicar para uma multidão, para dividir com uma multidão. Então será que nós temos tido essa generosidade de pegar o pouquinho que a gente tem para que o Senhor multiplique e divida com uma multidão? Medita sobre isso. Porque eu analisando essa história, eu meditei, eu falei, gente, eu nunca tinha pensado sobre isso e o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. E não foi só a multiplicação aqui que o Senhor Jesus fez, mas esse garoto, esse rapaz, teve generosidade para dar o pouco que ele tinha para dividir com a multidão. Para Jesus fazer o que Jesus quisesse, multiplicasse e dividisse com toda a multidão. Então você pensa sobre isso. Será que o pouquinho que você tem dado para o Senhor Jesus multiplicar para dividir com a multidão? Pensa sobre isso. E aí o segundo ponto que eu quero que a gente medite também é que Jesus pediu para organizar a multidão. Era mais ou menos 5.000 pessoas, que diz aqui a palavra de Deus. Então ele pediu para organizar em grupos, primeiro. Então ele vai dizer no versículo 10, mandai assentar os homens. Ou seja, organiza primeiro, organiza para que depois eu multiplique. Então não tem como haver uma multiplicação na sua vida se tiver bagunça. O Senhor quer fazer uma multiplicação, mas Ele quer que haja ordem primeiro. Organize para receber a multiplicação. Organize a sua vida. Organize o que precisar de ser organizado para que o Senhor multiplique na tua vida aquilo que vai ser multiplicado. Então isso me fez meditar também. Que poderia ali Jesus multiplicar no meio da bagunça, no meio da desordem daquela multidão. Mas primeiro ele falou, não, peraí, organiza primeiro. Organiza os grupos aí primeiro da multidão, manda eles assentar, se acalmar, ficar ali, né, organizado, em ordem, porque aí eu vou fazer o sobrenatural, que aí vai haver a multiplicação. Então, depois de se organizar a multidão, o Senhor Jesus foi lá e fez a multiplicação. Então, que você possa meditar sobre isso também. E o terceiro ponto é que o Senhor Jesus não pediu para multiplicar. Ele não disse, Pai, multiplica esses pães. Não. Ele agradeceu. Vai dizer aqui que ele tomou os pães, no versículo 11, e havendo dado graças, repartiu para os discípulos, e os discípulos para os que estavam assentados. Então ele simplesmente agradeceu por aquele pouquinho que ele tinha na mão dele ali. E aquele pouquinho foi multiplicado. Então, muitas das vezes, o que está faltando para haver a multiplicação na sua vida é a gratidão. Muitas das vezes nós queremos que haja uma multiplicação, queremos que haja um milagre da multiplicação na nossa vida,
mas nós não agradecemos pelo pouquinho que a gente tem nas nossas mãos. Então, comece agradecendo pelo pouco que você já tem nas suas mãos, pelo pouco que você já tem, pelo pouco que Deus já tem feito, pelos pequenos milagres. Comece a agradecer, porque você vai ver a multiplicação acontecendo. Então, que você possa meditar comigo nessa passagem, que a presença de Deus te alcance aonde você estiver, em nome de Jesus.